Oi, oi, tudo bem? Vocês me pediram e eu vou começar a fazer mais conteúdo em vídeo para falar de tarô. Quem é que gosta de tarô aí? Eu sou suspeita para falar, eu amo essa linguagem simbólica. É uma linguagem que oferece para a gente muita amplitude de visão, né? Traz vocabulário também para a gente, traz um léxico para a gente poder entender melhor e nomear as coisas em palavras e a partir daí ir elaborando os pensamentos, né? Porque a imagem ela chega antes da razão, né? A imagem encontra um caminho diferente nas sinapses todas. Então ela tem uma fluidez que a linguagem às vezes não tem. A linguagem esbarra nos significantes das palavras. A imagem não, né? Então vamos começar esse primeiro vídeo com a carta do tarô da semana. Se você já me acompanha, você sabe que todo início de semana eu posto uma carta de tarô e a indicação dessa carta, né, para acompanhar a gente ao longo da semana, como um guia, uma orientação para a gente meditar e fazer uma correspondência, né, do que está acontecendo com a gente do lado de fora, com os nossos estados emocionais, psíquicos e mentais. Então, essa semana a gente teve a presença da carta da Lua. Então, se você não conhece nada de tarô, eu recomendo que você dê uma passadinha no post que eu falei sobre essa carta, né? Então, no material escrito, vocês sabem que eu tenho material no Facebook, no blog e também no Instagram. É só me procurar por lá, tá bom? Mas vamos começar então. Vou falar da carta da Lua no modelo tradicional aqui do tarô Rider-Waite-Smith, né? Esse é um tarô bem estilizado da Belle Époque e nessa carta a gente vê elementos gráficos interessantes que já pronunciam a noite, né? A presença do cachorro e do lobo, que são animais noturnos. A própria lua, que é uma lua meio diferente, né? Uma lua com uns raios, assim. E esse bichinho aqui saindo da água, um crustáceo. Então, tem vários elementos aí que falam de travessia, de enfrentar o medo, enfrentar o oculto da noite. Então, essa é uma carta que geralmente corresponde a um momento onde a gente está ampliando uma percepção própria, né? A carta da lua é sempre um prenúncio daquilo que a gente pode vir a ser. É a carta 18, e aí a gente tem a carta seguinte, que é a 19, o sol, que é a pessoa em plenitude, né? O self se revelando, né? E a carta da lua é o momento anterior, por quê? A gente precisa fazer essa descida para realmente encarar aquilo que somos, a nossa verdadeira natureza, e assumir aquilo que somos, aprendendo a modular todos os nossos traços. Então, isso implica na gente perder falsas ideias e autoimagens também, né? Então, essa é uma carta que requer renúncias, por exemplo, né? Fala da gente ter coragem de se olhar de frente também. Tem que ter coragem para fazer essa travessia, né? Olha esse bichinho aqui. Ele é muito frágil, né? E ele vem das profundezas da água. Então também indica que é um encontro com conteúdos que antes estavam ocultados, estavam abaixo da nossa visão. Então, se a gente pensar nessa alegoria, né, quando a gente olha para a água, você tem lá um momento de contemplação, vendo um rio, vendo o mar, aquilo compõe uma paisagem. Mas embaixo da água acontece um monte de coisa, né, que a gente não está vendo. Tem os bichinhos, tem a luta pela vida ali dentro, tem os predadores da água, tem uma série de coisas, tem toda uma vida particular que acontece embaixo da água. Então, essa é uma alegoria para dizer também que existe toda uma vida que está abaixo da nossa água interna, né? Do nosso inconsciente. Por isso que é inconsciente, a gente não está a par do que está acontecendo ali naquele ambiente interno. Mas ele opera, né? E muitas vezes esse inconsciente ele foi colonizado por outras ideias, por expectativas de outras pessoas, por valores que vêm passando de geração em geração e aquilo foi inculcado dentro da gente. A carta da Lua fala desse momento em que a gente tem que enfrentar isso, fazer essa distinção
e se enxergar nas nossas reais formas, né? Então, isso requer coragem, e é uma grande travessia a gente abandonar uma forma que não era exatamente a nossa. Porque a lua, ela reflete um brilho que não é dela, que é do sol. O prenúncio dessa carta é que a gente vai ter o brilho próprio, a gente vai encontrar nosso brilho próprio. E aí a gente vai se tornar tudo aquilo que a gente pode ser. Então, se você tirou uma carta como essa daqui, né, numa leitura, ou se você está acompanhando a sua semana influenciado pela carta da Lua, tenha em mente de que é preciso coragem para fazer essas avaliações aqui. E ela pede mesmo um certo recolhimento, um olhar para dentro, senão a gente se distrai com as demandas do dia a dia e não consegue ter energia para fazer esse trabalho, né? E aí eu quero mostrar para vocês umas outras cartinhas de referência para vocês verem como a simbologia dessa carta em especial foi mantida em diversos tarôs. Então, o tarô Rider-Waite, ele é um tarô do início do século XX, né? Então, a gente já tinha uma tradição de tarô para chegar nessa imagem que vocês viram. Mas o tarô que a gente tem maior referência gráfica, né, é o tarô de Marsella. Esse é um tarô anterior, né, de 2 séculos, pelo menos 2 séculos antes disso. E olha, esse é um tarô que está muito perto, né, da simbologia. Vou pegar de novo a carta para vocês verem. Ó, né? Tá muito perto. É um outro estilo, uma outra estética, cores bem simples aqui, mas a ideia tá toda preservada. E é interessante porque essa é uma carta que não mudou muito ao longo do tempo e dos artistas que foram se propondo a recriar, né, essas mensagens arquetípicas. Então a gente continua tendo essa presença do elemento da água, né? O cachorro e o lobo, a lua que é meio sol, meio lua, e a ideia de que esse bichinho aqui tá querendo sair, né? Fazer essa travessia, sair. Então, muitas vezes, esse bichinho aqui tá representando o quê? Memórias que precisam sair, lembranças, associações que a gente precisa reconhecer, certo? E também tem a ver com a fragilidade que isso nos põe. Esse é um bichinho que tem um exoesqueleto. Então, ele é todo defendido do lado de fora, mas do lado de dentro tem aquela carne molinha, né? Desprotegida. Então, a essência desse bichinho é a vulnerabilidade. Então, também tenham em conta que o tarot está falando disso, né? E tem um momento em que a gente precisa reconhecer que somos vulneráveis e perceber que capa foi essa que a gente criou, que defesa foi essa que a gente criou para poder estar na nossa família, para poder estar no momento histórico, né? Para poder se relacionar com as outras pessoas socialmente, no trabalho, por exemplo, né? Na vida comum e às vezes nos relacionamentos. Então, o momento da lua pede honestidade para a gente ver que capa foi essa que a gente desenvolveu, né? Olha só, esse daqui é o tarô de Thoth, tarô do Aleister Crowley, que foi pintado pela Frida Harris. Permanece também uma certa ideia aqui, né, do bichinho saindo de um subterrâneo aqui, e aí ele vai fazer a travessia dele com essas duas torres, né? A novidade é que a gente tem a figura do Anubis duplicada aqui, né? Anubis era o deus no Egito antigo que falava, que guiava as almas das pessoas no mundo dos mortos. E aí a gente tem uma correspondência com o tarô do Osho, que chama Vidas Passadas, né? E aí tem essa presença do réptil também, para relembrar essa origem muito antiga, né? Os répteis são representantes de uma fase muito antiga do desenvolvimento da Terra. Então, de certa forma, a gente precisa morrer para essas representações atuais e reconhecer que nós somos os mesmos há muito tempo e a gente carrega, né, essa ancestralidade com a gente, reproduzindo muitas ideias, reproduzindo comportamentos que às vezes não são nossos, né? Então, se a carta da Lua aparecer para você, considere esses pontos, observe o que você está carregando da sua ancestralidade, coisas que talvez não sejam suas. Você já está pronto para reconhecer quem é você de verdade, tá bom? Um beijo.